pergunta para você. A gente vê muito essa parte de, principalmente agora a moda do Ozempic, dessas coisas aí, falsificado. Existe vacinas falsificadas também? Eu imagino que exista de tudo, né? Exista mercado negro, existe falsificação. Pra gente é muito rigoroso a compra, né? Nós temos as nossas vacinas são todas importadas, os fabricantes é França, Alemanha, Inglaterra. E aí vem dos distribuidores do Brasil, eu costumo comprar sempre dos mesmos. É uma coisa muito rigorosa. Lote, validade, o controle é muito grande. Mas a gente nunca sabe, né? Se tem algo, porque sempre tem aquelas pessoas que não trabalham corretamente. Sim. Então, eu imagino que não, mas a gente não pode duvidar de nada hoje, Tem né? que também prestar atenção de como são armazenadas também, que é É um muito diferencial, né? importante. É muito importante isso, por isso que eu falo que eu costumo comprar sempre dos mesmos distribuidores, porque a rede de frio que a gente fala, o que que é a cadeia de frio? Desde a vacina sair do importador, vir para o Brasil, ficar armazenada no local até a entrega na clínica. E não é só isso, porque lá na clínica, nós, por exemplo, eu falo pela Vacimune. Nós temos a câmara de vacinas que é de última geração, temos gerador, se acabar a energia, a nossa câmara segura por até 48 horas a temperatura, porque as vacinas têm que estar entre 2 e 8 grau positivo. Então, eu tenho esse controle, mas eu não posso falar pelos outros estabelecimentos, porque Sim. hoje em dia nós vemos alguns estabelecimentos que não são especializados em vacina venderem vacina a preço de custo. E aí, às vezes, o paciente vem, mas a sua vacina da gripe é tanto, no local tá metade. Tá, mas lá eles têm enfermeiro especializado? Lá eles têm o acompanhamento do pré, durante e pós? Lá eles compraram, eles têm nota fiscal, eles têm um controle rigoroso igual nós temos aqui? Às vezes não falo clínica, mas às vezes uma farmácia, por exemplo, que é o que Sim. a gente sofre hoje. Às vezes eles não têm o controle que a gente tem, a experiência que a gente tem. Então, isso é muito importante. A vacina desde o momento da compra, do transporte e da, Eu manuseio. do manuseio na clínica Sim. de vacina. Que nem você falou aí de ter gerador, essas coisas. O que que a gente já viu de postos de saúde perder vacinas por questão de roubo de fios? A gente pega principalmente americana, que tá uma onda desses furtos de E é fio, engraçado porque clínica, os essas postos coisas. também têm gerador, têm câmeras de última geração, então não consigo explicar o motivo, porque eu já trabalhei na vigilância epidemiológica, já fiz muito estágios em postos de saúde e o controle deles também é extremamente rigoroso. Então, não sei o que aconteceu Porque eu já nesse. vi já um período já, Cidade Jardim, uma coisa ou outra, rouba a fiação, perde as vacinas porque ficou Sem a sem a temperatura. temperatura, tudo. Isso é complicado, É. né? É, porque daí às vezes você perde um lote muito grande de diversas vacinas que estão ali, às vezes não consegue reposição imediata, E fica difícil, fica né? difícil. E fala pra mim, como que tá hoje o cenário de vacinação no Brasil? Hoje a baixa de cobertura vacinal está bem abaixo do esperado, bem abaixo mesmo, principalmente nas E crianças. quem que faz O essa... Ministério O da Ministério da Saúde, Saúde? um dos motivos de unificar e a gente alimentar o sistema do governo também é para eles terem esse controle também. Sim, ó, a Sônia falando aqui, ó, trabalhei na vigilância epidemiológica por 12 anos, mas estou aprendendo muito com a Franciele, Tatiane e Cristina aqui. Meu marido não tomou nenhuma dose da vacina da Covid e conseguiu entrar em 3 empresas sem as doses da vacina. O Covid eu acho que não é. A Obrigatório nas Covid não é empresas, né? obrigatório para a empresa, não. Nem Eu, para a a- empresa, nem para viagem, nada. antes estava, né? Agora aqueles Na verdade, foram assim, começaram a período, né? falar que ia ser obrigatório, mas não tem nada assim para a empresa, por exemplo, para viagem. Tanto que nós fomos viajar na época do Covid, fomos com tudo certinho, mas não Não foi foi exigido necessário. nada. Diferente da febre amarela. Febre amarela, com certeza, se você vai para uma área de risco, não tem como ir sem. A Célia aqui dando boa noite. Quais os sintomas principais? Existem formas de prevenção do herpes zoster? E existe alguma faixa etária mais suscetível? Pode tomar a vacina com o vírus? A vacina acelera a cura ou não? Vamos lá. A primeira pergunta é se pode tomar vacina?
Calma aí, boa noite. Então, existem formas de Ah, forma de prevenção. prevenção. Da A herpes. única forma de prevenção da herpes zoster é a vacinação. Só tem essa forma de prevenção. É a única. É. E aí, existem faixa etárias mais suscetível? Antes, até uns 2 anos atrás, ela era mais comum em pessoas acima de 50 anos. Tanto que em bula ela é acima de 50 anos. Mas de uns anos para cá, por terem muitos casos com 18, 23, 30, na faixa dos 30 anos, hoje nós temos um uso dela off-label, que é fora da bula, que ela pode ser usada a partir dos 18 anos com a indicação médica para um paciente que tem um risco maior apresentado à doença. E tomar vacina com vírus, pode? A vacina, algumas vacinas, você teve a doença, para tomar a vacina daquela doença, você precisa esperar 30 dias. A herpes zoster e a dengue são exceções. Como debilita muito o sistema imunológico, precisa do intervalo de 6 meses. 6 Então, meses. tive o episódio, a herpes zoster, no caso, precisa esperar secar as feridas, ter uma melhora e após 6 meses se pode tomar vacina. Então, aqui já responde outra pergunta, né? Se acelera a cura ou não. Não, a única vacina que nós temos que, por exemplo, o HPV, quando o paciente já tem uma verruga genital, já teve um contato sexual e foi contagiado, a HPV é a única vacina que, quando se toma, estaciona para que não evolua as feridas e apresentem cada vez mais. Então, é a única vacina. Nenhuma outra vacina, se você já estiver doente, ela vai parar ali o quadro, amenizar, estacionar, nem nada. Entendeu? A Tatiane aqui. Eu trabalhei por 8 anos em sala de vacina na rede pública e garanto o controle rigoroso das vacinas. É o que eu falei. Sem Eu acho que contar esse que a caso foi um herpes caso à zoster é parte. altamente contagiosa, né? A herpes zoster. Só voltando no que ela falou, é uma prova que realmente o controle é rigoroso Sim, na questão do SUS. Até sim, porque nós somos fiscalizados pela vigilância sanitária. sim. Então não tem como eles cobrarem uma coisa da rede particular e lá no No SUS. público não, né? Por Exatamente. isso que a gente vê, né? Poderiam muito bem catar e descongelou a vacina, vamos reutilizar essas coisas. Não, a gente Porque se a vê vacina as sair pessoas fora, jogarem fora as joga vacinas fora. e você vê muitas pessoas criticando, né? Mas não sabem a importância de não usar Eu já joguei uma geladeira toda fora de vacina, porque a moça da limpeza limpou no final de semana e era feriado prolongado. E sem querer ela bateu a vassoura na tomada. E ali ficou 3, 4 dias. Quando chegou no dia seguinte, estava fora, toda descongelada. E assim, nós temos duas coisas. Se você usar uma vacina que saiu da temperatura adequada, ela pode, primeiro, causar uma reação local muito grande. E segundo, não imunizar contra aquela doença que você está tomando a vacina justamente para isso, Sim. né? Então, E na dúvida é melhor descartar. com certeza, tem que descartar. Comunicar a vigilância, comunicar o fabricante e fazer todo o procedimento que eles recomendam. Isso daí que volta mais uma vez a gente falar a importância de uma clínica séria. Exatamente. De uma clínica, seja Um posto de unidade básica de saúde, alguma saúde. coisa, a gente procurar as pessoas sérias ali, porque a gente tá falando de vidas, né? Exatamente. A Tatiana falando que exatamente qualquer alteração de temperatura, elas são todas recolhidas. É isso. Por isso que às vezes alguma mãe chega no posto, por exemplo. Ah, cheguei lá, não tem vacina, foi recolhido, talvez por uma falta de energia ou tudo mais. É justamente para esse controle rigoroso. É a Sônia falando aqui, ó, na vigilância epidemiológica saiu da temperatura, vacina descartada. É isso mesmo. E aí a Tatiana falando aí, procedimento bem trabalhoso, por sinal. Porque vocês têm que ficar em cima também, ver vacina vencida, essas coisas. Na verdade, pode acontecer, na não verdade, pode? a gente tem um sistema. Comigo, eu falo que não, porque a gente tem um sistema rigoroso e ele mesmo nos alerta se tem uma vacina próxima do O lote vencimento. tá para vencer ou não. E outra, a gente tem ali eu não sei, né? Porque assim, eu sou enfermeira, sou proprietária e eu estou ali diariamente. Diferente da realidade de uma pessoa que abre uma clínica e coloca funcionários e às vezes não sabe se os funcionários estão aptos
para ter esse cuidado, esse olhar mais sensível. Sim. Então, além do cuidado diário ali, a gente tem a limpeza da geladeira, né? Que é mensal. Então, a gente está sempre de olho, seja no sistema ou nas caixas de vacina para ver se está próximo do vencimento. Sargento Ivan entrou aqui dando boa noite para nós também. A Rosinha da ONG Solidária também dando boa noite para nós. Você está há 3 anos com a frente da clínica. Com a Vacimune, mas Sim. eu já trabalhava há 8 anos em uma outra clínica aqui, então eu já Tá. tenho essa Fazer uma pergunta. experiência. Você já teve alguma vez de alguma farmacêutica, alguma coisa? Olha, recolhe o lote tal que pode estar tendo um problema nesse lote de vacinas? Não, Nunca teve. nunca tive. Nunca mesmo. Soube de alguma coisa assim? Não, De alguma vacina que tenha? não. Você fala que tipo o alimento, né? Que às vezes eles Vamos falam supor, que vai olha, recolher, essa porque vacina deu não, um erro, deu alguma coisa, precisava retirar do com mercado. vacina Porque às vezes você não. vê medicamentos, né? Olha, retira esses medicamentos da coisa que agora não está mais podendo ser utilizado, porque... Não, com vacina não. Ou talvez porque esteja apresentando uma reação mais intensa, também não. Por isso a importância dos diversos anos de estudo até ser aprovada, né? Sim, é o que Para a que gente fala, realmente não ocorra nenhuma falha. que todo mundo critica, né, sobre a da Covid. A Covid foi uma exceção, né? Não é porque você Foi um não... uso emergencial. Sim, não é porque você não confia na da Covid que você não vai vacinar seu filho. As outras, né? Exatamente. É esse apelo que a gente Saber faz. separar isso, né? Que é muito importante, né? Muito importante. O Célio falando aqui, ó, aproveitando para parabenizar a equipe Vacimune e a Franciele, como sempre, muito prestativa e profissional, super capacitada, um assunto super importante hoje em dia. Vacinação é importante. A Tabata, boa noite, cunhada. Grande Vasconcelos, boa noite, meu amigo, sucesso aí. Vasconcelos que está trabalhando lá em Campinas agora. Grande Vasques aí, cara fenomenal aí. O Célio também. E por favor, pergunta para a Franciele se tem alguma doença que possui vacina e que poucas pessoas tenham conhecimento dessa prevenção. Eu acho que é herpes zoster, que quando a pessoa nunca ouviu falar ou nunca teve ninguém próximo, ela nem sabe o que é. O que seria a herpes? A herpes zoster é isso que eu expliquei, que é o vírus da varicela, que fica incubado e em determinada fase da vida a imunidade cai, às vezes por um estresse, por uma doença, e aí vem milhões E de hoje vezes em dia está mais forte. comum? De 2, 3 anos para cá aumentou muito, muito. Eu falo porque assim, antes ninguém sabia o que era e hoje a procura da vacina é muito grande. Mas o que será? Tinha já e a pessoa não se preocupava com os sintomas? Ou a gente pode entender também que após o Covid veio aparecer outras doenças, outras coisas? Pode ser os Que a dois. pessoa, às vezes tem pessoa que põe, essas doenças veio pós-vacina do Covid, mas às vezes o próprio estresse da pessoa por passar por A aquilo, herpes zoster, no caso, que é pode uma. ser, Às né? vezes, por uma perda na família, ai, perdi um ente querido, fiquei, né? Às vezes entra em depressão, a imunidade cai, qualquer estresse, decepção faz com que a imunidade caia, e aí diversas doenças podem vir se desenvolver. Sim, porque isso daí nem tudo é o mal da vacina do Covid, né? Mas às vezes é a desculpa que a pessoa precisa usar para não vacinar contra outras doenças, por exemplo. Sim. Deixa eu ver aqui. A Sônia falou, Fran, aproveita e fala se a vacina da herpes tem na rede pública, por favor. A vacina da herpes zoster ainda não tem na rede pública. Eu imagino que os pacientes só consiga quando é paciente que tem alguma doença autoimune, alguma comorbidade, E aí consiga. Mas eu acho que a herpes zoster ainda não consegue também. Já a pneumonia, outras vacinas, às vezes com a carta que o médico faz, consegue no CRI, que é o local que cuida das vacinas, aí o paciente consegue pelo SUS. Mas a herpes zoster ainda não. Ainda não. Sidney Castro, obrigado, Fran e Robson aí pela oportunidade. Deixa eu ver aqui. Depois da pandemia, somente
mudou muito a forma das pessoas verem as vacinas que a gente estava Na época comentando, da né? pandemia, nós sofremos muito, porque não só da pandemia, mas às vezes teve um caso ou outro, que tinha uma clínica no sul, por exemplo, que aplicava água destilada nos pacientes no lugar da vacina. Então, quando saem essas matérias, nós que trabalhamos seriamente, sofre muito com isso, porque para a gente é uma coisa comum. Todo paciente que eu atendo, antes de abrir a vacina, eu mostro a caixa, o nome, confiro, mostro a data de validade. Na clínica particular, a vacina é monodose. Então, você levou seu filho para tomar meningite, vem aquela caixinha, ela é única se você quiser levar a caixa, a bula e tudo mais. E a gente sofreu muito, porque teve época da gente estar preparando a vacina e o pai ficar assim em cima, o pai e a mãe falando, não tem nada aí dentro, porque acho que fica assim, vendo tanta coisa na mídia, e de chegar a duvidar do nosso serviço de quem trabalha sério, infelizmente, por causa das pessoas que escolhem trabalhar da forma incorreta, É né? porque a gente vê na época da pandemia teve muito desvio de vacinas, né? E Ah, isso, isso tem. Isso já tivemos caso aqui próximo, em Americana, Sumaré, de pessoas que tinham clínica de vacina privada e trabalhavam no SUS e levavam vacina do SUS para vender na clínica. é absurdo, né? Até ser descoberto. Isso é completamente, assim, é indescritível. Mas isso aconteceu. Posso dizer porque eu conheci e vi. Mas quando você acha que já viu de tudo, infelizmente aparecem esses casos que é surreal. E no seu ponto de vista, qual é o risco e qual a doença que você acha que pode surgir ou voltar mais rápido assim? Se a cobertura vacinal continuar baixando de outras doenças também, todas estão suscetíveis a voltar, a vir, de repente não levar a óbito, mas trazer sequelas. Por isso a importância do calendário, que ele é feito de um estudo para o idoso, de acordo com a necessidade. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla, que a prevenção é sempre a melhor opção, que nem herpes zoster. Às vezes o paciente, não quero tomar muito cara e tudo mais. Só que se você tem um episódio, além do desconforto, da dor e do pós que você pode ter uma sequela, a medicação que você gasta para diminuir as dores é muito alta, às vezes mais caro que a vacina. Então a gente sempre bate na tecla que prevenção é a melhor opção. Sim. E também às vezes é caro, mas também não é um bicho de sete cabeças, dá para parcelar, dá para. Exatamente, às vezes eu brinco com as mães, às vezes você compra uma bolsa, um sapato, parcela e paga. E às vezes a vacina do filho dói no bolso. E aí, se você colocar o custo-benefício, não tem nem como comparar uma coisa com a outra, né? É só a pessoa pensar o que é prioridade. Exatamente. Será que a vida do seu filho é menos importante? Ou talvez acha, nunca vai acontecer comigo. É, Acho que a maior questão é essa. Porque sabe a importância de uma vida de uma criança, ainda mais sob sua responsabilidade. Mas às vezes fala, nunca vai acontecer comigo. Amanhã eu dou, semana que vem eu dou, mês que vem eu dou, e nisso passa anos, né? e existem médicos que apoiam a não vacinação? Existem hoje alguns médicos homeopatas que eles contraindicam algumas vacinas. Então eles falam para a mãe, ó, dá essa, mas não dá essa. Eu não sei o que eles seguem para eu te falar, nunca me aprofundei nisso. Então aí as mães seguem o que eles falam. A gente explica a importância, mas muitas mães é aquilo que o médico fala e acabou, né? Olha, eu vou falar para você. Tinha um amigo meu, morreu com 38 anos de câncer. Tava fazendo quimioterapia, o tratamento, foi no médico, acho que deve ter sido homeopata. Olha, a partir de hoje você vai parar de fazer o tratamento. Você tem que entender que o câncer se alimenta de tal coisas da célula, a célula cancerígena. Então, se você não comer esse tipo de alimento, começar a comer outro tipo de alimento, você não vai dar fortalecer a célula, assim, então seu câncer vai melhorar. E aí é uma viagem da cabeça dele, não tem nada de E artigo aí a comprovado. família começou a achar e vai, e tirou para o seu tratamento. 38 anos ele veio a falecer de câncer. E falando em câncer, também é importante ressaltar, nós falamos muito da vacina do HPV,
E muita gente fala, se tivesse uma vacina de câncer eu tomaria, mas não tem. Hoje nós temos a vacina do HPV, que ela protege. Lá na rede pública, ela protege 4 tipos de HPV. Na rede particular, ela protege 9. Então, no SUS, nós temos a quadrivalente e na rede particular, a nonavalente. Além de proteger as verrugas genitais, que é através do contato sexual, ela protege câncer de colo de útero, de vulva, de pênis, de ânus. E agora nós tivemos a atualização da bula do Ministério da Saúde, que ela protege contra câncer de cabeça e pescoço. Então, às vezes, muita gente fala aquela questão é cara, não temos uma vacina. Nós temos uma vacina que protege do câncer. Tá lá, tá disponível. Muitas mães, às vezes, nem no posto de saúde leva a criança para tomar. Então, às vezes, não é nem só pelo valor. É porque não é, às vezes, Não há tem casos interesse. que é desleixo mesmo. Não há interesse da mãe de querer. A vacina da dengue mesmo, lá no posto de saúde ofertada para adolescentes. Já vi amigas minhas falar, ó, estamos jogando doses fora, porque venceu e não tem adolescente para tomar. Tem que Então, é um caso fazer. muito delicado. Você veio fazer. Tem que reforçar sobre a campanha que muita gente não vai se vacinar. E o SUS, ele pega muito no pé também. Eles mandam mensagens informativas, eles fazem busca ativa, mandam mensagem para a mãe, liga para falar que está atrasada. Então, assim, não tem como falar, esqueci, passou batido, porque hoje nós temos diversas formas de informar o paciente a data da vacina, se está atrasado algum reforço. Nos outros países está essa mesma onda de não vacinar os filhos ou somente no Brasil? Eu acho que é somente no Brasil. Porque nos outros países a gente não ouve falar de cobertura vacinal baixa. Tem sim algumas doenças ou outras voltando, mas isso também é da facilidade de muitos viajarem hoje e aí tem o contágio. Mas os outros países as pessoas seguem mais a risca porque o controle é mais rigoroso. Lá, se não vacinar, não vai para a escola mesmo. Não é igual aqui, não, tem que vacinar, depois você traz a carteirinha para a gente deixar no prontuário da criança. Lá não. Não vacinou, não frequenta escola. Então lá não tem a opção, tem que tomar. Então isso faz com que esse controle mais rígido faz com que a cobertura seja adequada. Entendi.